Vamos lá, que tem mais. Quarta aula, então, a recepção fraterna. Eu posso fazer. Conceito. O segundo livro Orientação ao Centro Espírita, FEB e CFM, a atividade de recepção consiste em receber os que chegam ao Centro Espírita de forma fraterna e solidária, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. Recepção é o ato de você reconhecer que a pessoa está ali, ela chegou, e abordá-la fraternalmente. Né? Como vimos anteriormente, para que possamos receber bem todos os que vêm ao centro espírita, é fundamental que cultivemos o amor e a compaixão cristãos, para acolher todos aqueles que buscam o cristianismo redivivo pela doutrina espírita, da mesma forma como gostaríamos que fôssemos atendidos. Então é importante a gente perguntar para a pessoa o nome dela, se ela é a primeira vez dela na casa, o que ela está procurando, porque às vezes, né, ela pode estar no lugar errado, ela pode ter se confundido, e muitas vezes ela chega ali e não sabe como perguntar, por onde começar, então ela precisa ser bem recebida e orientada. É imprescindível lembrar da orientação que Jesus nos oferece lá em João capítulo 13, versículo 20. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por uma tabela, Jesus fala, se você recebe o aflito, o sofredor, o necessitado, é a mim que você recebe. E se você me recebe, você recebe Deus. Por isso que Jesus fala que a gente encontra Jesus no próximo. No sedento, no faminto, no que está sem roupa. Então, quando a gente busca no nosso semelhante, a gente encontra o Cristo. Né? Muitas vezes, espíritos benfeitores, especialmente o anjo de guarda, trabalhando em nome de Jesus, fazem esforços enormes para conduzir aquela pessoa a um centro espírita, de modo que ela possa conhecer mais diretamente o Consolador para receber alívio, consolo e esclarecimento. E dependendo da forma como a pessoa vai ser recepcionada no centro espírita, todo esse esforço pode ser momentaneamente perdido. A espiritualidade move montanhas para que aquela pessoa venha aqui, para que ela quebre muitas vezes o preconceito, ou para que ela tenha coragem de falar de um assunto que ela não tem coragem de falar com ninguém, ou até quebre o orgulho e peça ajuda. Aí, se você não a recebe fraternalmente, o que acontece? Todo esse trabalho é perdido. E nós temos responsabilidade nisso. Portanto, sempre acolher com amor. Por isso, é fundamental que todo centro espírita desenvolva atividade de recepção fraterna, que não é uma atividade de apenas cumprimentar as pessoas e entregar mensagens à porta de entrada do centro, como muitos pensam, mas de receber todas as pessoas que vêm ao centro com amor e compaixão, de modo a acolhê-las fraternalmente. As mensagens citadas ali são esses panfletinhos aqui, gente. Muitas vezes você vai na casa espírita, na hora que você entra, pô, mensagem para você. Não é isso. Ainda que a mensagem possa trazer alguma coisa que naquele momento de você ler, você está ali sensível, tal, possa te tocar, é mais do que isso. É mais do que entregar um papel. É você notar a pessoa ali, é você falar com ela, é você se aproximar dela. Né? A parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo, nos oferece um roteiro de como deve ser a recepção fraterna, bem como as dificuldades ligadas a essa tarefa. Essa parábola é uma parábola muito importante. E poucas pessoas conseguem apreender o sentido profundo dela. Porque se limitam a enxergar só aquele filho pródigo, aquele que saiu e gastou as coisas do pai. Mas ela vai muito além disso. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos estudar essa parábola no contexto importante aí da tarefa na casa espírita.
Parábola dos dois filhos está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. E disse: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Se a gente se colocar nesse contexto, qual de nós nunca pegou algo que pode ser desde um bem material até um potencial, um conhecimento, algo do tipo, e o usou de forma equivocada? Quem é que pode falar que nunca fez isso? Então a gente se reconhece como filho pródigo também. Todos nós, em um determinado momento, agimos como um filho pródigo. E poucos dias depois, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, como ele usufruiu de forma equivocada do que recebeu, chegou a adversidade. Sabe quando a gente não está preparado para esse momento e a gente só quer viver no bem bom? Chega um momento que a gente é tirado da zona de conforto. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Para vocês terem uma ideia de como isso é pesado, porque a gente pensa sempre na comida do porco como sendo ali o pior, né? Para o povo judeu, essa parábola é extremamente dolorosa. Você falar que um judeu chega ao ponto de querer comer a comida do porco, porque a carne do porco não é permitido comer pelo povo judeu. Ela é impura. Então você não está comendo a carne do porco, você vai comer a bolota do porco. A comida do porco é pior. A lavagem, normalmente. É. E desejava encher o seu estômago com as bolotas do porco, aí já foi, né? E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Olha só que interessante, gente. Como a gente pode cair para a gente aprender a reconhecer o que a gente tem. Às vezes é preciso que a gente passe pela escassez para reconhecer a fartura. O que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós? O ser humano precisa conhecer a noite para dar valor ao dia. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui existe um movimento de reconhecimento, de arrependimento. É o princípio da humildade. Está começando a despertar. Nós vamos voltar depois a fazer um estudo passo a passo aqui. Estou só lendo primeiro para a gente entender melhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E isso ele ainda pensando. Que ele precisa ter essa postura. Sabe quando a gente se enche daquela vontade de, poxa, preciso voltar, preciso recomeçar, eu entendo que eu errei. E levantando-se, então agora ele toma a resolução, e levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando nós queremos fazer um movimento de pedir desculpas, de se arrepender, e a gente começa a idealizar o cenário. A gente começa a mentalizar esse cenário. Mas foi igual o que ele mentalizou? Porque quando ele chega, o que acontece é o pai que vai em direção a ele. O pai se move. Olha que bonito. E o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes a gente não se sente indigno de ser filho de Deus? Quantas vezes a gente acha que Deus não vai se importar com a gente? Porque a gente fez uma besteira muito grande. Mas pasme, não importa o que você fez. Deus te ama do mesmo jeito. Não importa. Não importa quem você é hoje, Deus te ama também.
Não importa quem você será amanhã, Deus te ama também. Você é obra dele. Nunca esqueça disso. Jesus que nos deu essa paternidade ao anunciar Deus como um pai. Mas eu vou falar para vocês que Jesus precisou usar a palavra pai, porque era uma sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha vez. Se fosse hoje, Jesus aqui hoje, sabe o que ele falar para vocês? Deus é mãe. Deus é mãe. Porque Deus tem o mais profundo sentimento por cada um de nós. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado. Cevado, gente, é o mais gordo. É o mais caro. É o melhor. E matai, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pai e filho. Pai e filho se alegraram. Meu filho voltou e o filho feliz, porque o pai o acolheu. E o seu filho mais velho estava no campo. E, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Agora é o outro filho. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Então ele fala: Bom, está acontecendo alguma coisa e eu não fui informado, eu não estou sabendo. Que história é essa? Então ele chama o servo. Veja que ele não vai procurar o pai, ele vai procurar o servo. O que está acontecendo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Ele só relatou o que aconteceu. O servo não cometeu nenhum erro. Né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Aí o filho fala assim: que absurdo isso. Meu irmão vai, gasta toda a herança, volta. Eu não vou entrar mais, não vou. Vou fazer minha pirraça aqui. E se coloca numa condição, gente, muito triste. Mas vamos ver qual perfil encaixa nisso aí. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tem algum sentimento que vocês identificam aí? Caraca, tem bastante coisa, hein? Inveja, ciúmes, orgulho, prepotência, nossa senhora. E olha só. Que interessante, né? Ele se sentiu injustiçado. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, que são as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Na cabeça dele, ele entendia que ele merecia mais, ele entendia que o irmão errou e, portanto, tinha que ser punido e não auxiliado. Né? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Não basta? Não basta o que ele tinha? Sempre queremos mais, não queremos? Ele não queria só o reconhecimento. Era parte. Ele queria mais. Ali tem um ponto de esclarecimento, né? Porque ele fala: me pediu um cabrito que você nunca me deu. Ele achava que nada era disso. Aí, naquele momento, em diante, esclarece, ele vai lá. Mas tudo que eu tenho também é ser eu não sabia disso. Não, mas na verdade Ele tinha uma outra interpretação. Só que ele não diz eu não sabia disso, ele sabia. Ele sabia. Sabia? Porque você vai entender quem é o perfil que representa o irmão. Quando você entender quem é o perfil, você vai entender que ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Então, daí seria egoísmo. Se ele já sabia, a gente interpreta literalmente.
Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então o pai mostra que o retorno do filho, que ele já estava dando como perdido, é um motivo de alegria porque ele voltou. Vamos à exegese, que é o estudo aí do texto bíblico, né? Referindo-se à parábola no contexto da recepção fraterna e do atendimento fraterno. Filho mais novo, o pródigo significa aquele que é gastador, esbanjador. Então, todo aquele que busca o centro espírita depois de andar por terras longínquas, tornando-se faminto de amor. Quem que vocês acham que vocês vão atender no diálogo fraterno? Quem está sedento, faminto de amor, quem precisa sentir-se amado de novo, por quê? Se afastou do Pai. Gente, se o Espiritismo é uma religião, seu propósito não é religar o homem a Deus, quem procura a religião é quem não está ligado. Com você e com, acho que talvez todos nós. De uma certa forma, a gente busca Jesus, a gente busca Deus porque a gente está sentindo que está faltando essa conexão. Tem algo que se perdeu nesse caminho. Casa do Pai, representada pelo centro espírita. O retorno à casa é aquele que se afastou e retorna para casa. Pode ser um frequentador e pode ser um trabalhador. Acontece muito. Às vezes a pessoa trabalha anos uma atividade na casa espírita, por algum motivo algo faz com que ela se afaste, mas depois de um tempo, cansada de estar longe, ela fala, eu preciso voltar. E para ela não é fácil voltar, gente. Porque você volta com medo dos olhares acusadores e condenadores. Nossa, mas tem isso no Espiritismo? A gente não é cristão? A gente não deveria amar uns aos outros? O pai na parábola é representado aí por Deus, né? Deus, na verdade, é representado pelo pai. Trabalhador do atendimento espiritual que realiza a sua atividade em nome de Deus e de Jesus com amor e compaixão. Então, o pai, nós estamos assumindo a posição dele porque o que a gente vai fazer é o que é a vontade de Jesus e que, por tabela, é a vontade de Deus. Então, a gente está representando o pai naquele momento do acolhimento. Ok? O filho mais velho, dirigentes e trabalhadores do centro espírita que acreditam ser desnecessários a recepção e o atendimento fraterno. É o que chega lá sem luz, né? Aí o filho pródigo, ele volta, e aí o dirigente fala assim, olha só quem voltou, a ovelha negra se perdeu. Né? Você voltou, mas na nossa casa nós não aceitamos rebeldes, não aceitamos revoltados. Você se afastou do trabalho do bem, deixou a gente na mão. Então, às vezes, os trabalhadores do Espiritismo acham que são donos da casa, gente. Mas a casa é de quem? Do Pai. Esse é o problema. Ah, eu trabalho para tal centro espírita, eu trabalho para tal... Você trabalha para Deus e Jesus, criatura. Porque o templo de pedra cai. Cadê o templo de Jerusalém? Caiu 2 vezes, foi destruído 2 vezes. E o povo judeu, só depois da segunda queda, que entendeu que o templo ia voltar, mas não fisicamente, porque o templo não era um local físico. Precisou 2 derrubadas para na terceira eles entenderem: o templo de Deus é o meu coração. Quem busca o centro espírita está, muitas vezes, na condição do filho pródigo. Então, é sempre? Não, não é sempre. Mas muitas vezes se apresenta na condição daquele que se afastou do Criador.
viveu só a vida material, acabou se atrapalhando todo, tropeçando, fazendo besteira, e depois retorna, cabisbaixo, todo machucado, passando necessidades. E precisa do quê? Acolhimento. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Quer dizer, a gente sai para o mundo, a gente fala, quer saber, eu vou parar com esse negócio de religião, de oração, eu vou viver a vida normal. E vou me desconectar totalmente do bem. Chega uma hora que você reconhece que aquilo não te satisfaz. Sensualidade, a comida, os prazeres, aquilo é imediatista. E aí o que você começa a sentir? Fome e sede de amor. E aí você lembra, cara, quando eu estava no caminho do bem, eu não sentia tanta essa fome. Parece que aquilo me saciava. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Resumidamente, podemos dizer que o filho pródigo representa aqueles que se equivocam seguindo o caminho do desamor. E ao perceberem o equívoco, porque é um engano, é um tropeço, caem em si, entram em um conflito de consciência. Lembram-se que a casa do pai há abundância de amor e resolvem por retornar ao amor do pai para se reabilitarem perante a própria consciência. Toda vez que, não só no contexto de uma casa espírita, mas no contexto da vida mesmo, a gente começa a fazer as coisas certas e se desvia por escolhas equivocadas, chega uma hora que a gente cansa e volta para o caminho certo. Então a gente volta porque a consciência está falando: você está errado, você está errado, você continua errado. Para e volta. É o GPS falando assim, recalculando. Pode falar. Seria certo dizer, então, que de certa forma a gente vai fazendo sempre esse desvio, né? E volta vai se tornando menor, para seguir o caminho só. Sim, existe uma tendência da gente ir aprendendo com os erros e desviar menos do caminho. O caminho para a evolução, ele não é uma linha reta. Porque, como depende das nossas escolhas, sempre tem as oscilações, as mudanças de direção, de sentido. Mas se a gente sai muito fora, é o problema. Quando você afasta demais, é penoso voltar. Sabe quando você vai fazer uma viagem, você erra um caminho, e você fala assim, nossa, eu saí de um lugar que não tem retorno, tem que andar 20, 30 quilômetros de volta, é desesperador. Sabe o que o combustível dá? Então, o combustível dá é a pergunta, dá tempo de voltar nessa encarnação aí? Porque o combustível é a nossa energia vital. A verdade é que Deus é tão misericordioso que ele fala assim, olha filho, volta o que dá, o restante que faltar você volta na próxima encarnação. Você vai voltar. Ó, olha só, aí você esquece o quê? O que eu fiz para Deus não merecer o que eu estou passando? Então a gente volta na outra encarnação para voltar o restinho que faltou do caminho. Você não lembra o que você fez que desviou a rota? Você fala, nossa, né? Eu não sei o que eu fiz. Como que eu vim parar aqui? Né? O certo seria falar, eu sei que eu fiz, não lembro o que. Só fica.
Muito bem. No contexto que estamos estudando, a casa do Pai é o centro espírita, onde deve haver abundância de pão, que é o amor, para todos os filhos pródigos. Tem abundância de pão na casa espírita? Não esse pão que vocês comeram no cafezinho. O amor. Não tudo. Mas e se eu entrar na casa espírita e não encontrar esse amor? Vai pra outra. Eu tenho duas opções. Existem duas opções. Se eu estou buscando porque eu preciso, eu vou ter que procurar em outro lugar porque ali não tem. Se eu estou buscando porque é onde eu quero compartilhar também o meu amor, mesmo não tendo, eu posso tentar permanecer e eu ser aquele que começa o trabalho de distribuição do amor. Eu posso florescer aonde Deus me colocou, não posso? Então, os que buscam constantemente devem ser recebidos com íntima compaixão são quem, ó? Os filhos pródigos. Eles buscam constantemente o amor do Pai porque eles estão sedentos, né? Mas precisam ser recebidos com compaixão e alegria. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando a pessoa se afastou tanto que ela reconhece seus erros e ela decide voltar, e ela encontra de novo com o pai, às vezes numa atividade do bem, às vezes num estudo, seja como for, ela quer agarrar aquilo com unhas e dentes. Ela faz um esforço enorme para abraçar tudo. Aí você vê o quê? O filho pródigo quer. Não, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer curso disso, eu quero fazer curso. Vai com calma. O dialogador fraterno, ele precisa ouvir a pessoa na sua necessidade e orientar. Ah, porque eu quero fazer isso. Sabe por que eu quero? Oh, vai com calma, começa devagar. Vem participar de tal atividade, ou de tal estudo, ou vem no evangelho, conhece a casa, sente a energia, conhece os trabalhadores, vá se enturmando. Porque essa sede é a mesma sede que ele saiu para buscar o material, é a mesma sede que ele volta, só que agora para buscar o amor. Só que calma, porque se você está com muita sede no deserto e você pega um galão de 20 litros de água e quer tomar tudo, o que acontece? Você vai desencarnar, né? Então não é você tomar tudo de uma vez. É você ir matando a sede conforme a necessidade. Então vai devagar. Tem muitas pessoas que chegam com uma ansiedade desenfreada. E você precisa acalmá-la e orientá-la com amor. Mas o pai disse aos seus servos. Quem são os servos? Os funcionários da fazenda. Os trabalhadores, sabe? Trabalhadores da fazenda. Isso no contexto literal. Sim. Todo aquele que trabalha para Deus e Jesus faz parte da equipe dos servos. Então, a pessoa fala assim: eu sou dirigente de casa. Não, você é servo, meu amigo. Você é um servidor do Pai. Não se exalte. Se coloca na condição de trabalhador. E olhe lá. Porque a gente tem muito isso de elevar o nariz. É meu trabalho, aqui é o que manda, aqui é o que fala. É um trabalho de amor, é um trabalho voluntário. Ninguém está ganhando dinheiro para nada aqui. Não tem que impor dessa forma. É respeito e amor, tá? Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O que significa colocar a melhor roupa, oferecer o boi cevado? O que isso representa?
Qual foi a sua melhor? É você oferecer o que de melhor a casa tem. O que de melhor a casa tem. Então, olha, sua situação é tal, vamos conversar, vamos entender. Que tal você tomar um passe, trocar as energias? Que tal você começar a participar de um estudo, trazer seus questionamentos? É você oferecer aquilo que se adequa à necessidade da pessoa naquele momento e falar para ela: tudo o que você traz de necessidade vai ser atendido, mas não de imediato. Então tenha paciência e persevere, porque também depende dele, no retorno, fazer o quê? Permanecer. Porque se o filho pródigo retorna, o pai dá tudo isso para ele, ele vai embora de novo, o que acontece? Volta o problema. Muito bem, eles querem resolver o problema imediatamente. Certo. Porque eles não querem continuar sentindo ou vivendo aquele, né, vivendo aquela tempestade. Só que quando você mostra para eles que tudo é um processo, que depende deles, que precisam ter mudanças de atitude, de pensamento, de ter, né, uma conduta diferente, fazer uma oração, né, se perguntar para os pais, mostrar como se faz o evangelho e tudo mais. Você vem ali, conversa, façam por isso, façam no passe, mas depois não voltam mais. Porque eles veem que a responsabilidade é toda deles. É. E aí eles vão que chegasse e a gente resolveu esse problema deles. A maioria dos casos as pessoas querem a solução mágica. E, de fato, muitos realmente chegam, recebem a orientação e se incomodam com isso. Mas sou eu que tenho que fazer? Não era você que tinha que incorporar aí o espírito nobre e resolver meu problema? E é nesse momento que você deve esclarecer com amor e falar assim: olha, a espiritualidade vai te ajudar, sim. Mas se você não iniciar o processo por vontade própria, nem teu pai nem tua mãe conseguem te ajudar. Quanto mais os bons espíritos. Deus respeita o livre-arbítrio. E se você não quer, não será feito. Né? Então é mostrar para a pessoa que ela precisa querer se modificar e precisa aceitar a ajuda. Porque se ela simplesmente negar, não vai sair da situação que está. Porque acho que a gente vai fazer isso pronto. Aí tirou o sofrimento, tá? Muitos dos que criam uma dependência dos tratamentos da casa espírita são aqueles que acham que ele não tem que fazer a sua parte. Né? Os trabalhos de desobsessão deixam bem claro. A gente pode orientar a espiritualidade que está obsidiando, que está te perturbando, mas se você não mudar a sintonia, você lembra que Jesus ensina? E sai o espírito e vai vagar por lugares ermos. E não encontrando o que queria, decide voltar para casa e a encontra bagunçada. O que é isso, a casa bagunçada? É voltar para a pessoa que ele estava obsidiando e perceber que aquela pessoa que teve o espírito afastado no trabalho mediúnico continua a mesma coisa ou está pior até. E aí Jesus fala assim, e ele vai e chama outros 7 para... Só um minutinho. O que significa 7 no texto bíblico? Porque no hebraico antigo não tinha número. Número. 7 tem o significado de completude. Então não é um limite de 7 espíritos. Pode vir uma galera. É a legião. Pode falar. Isso acontece muitas vezes no mediúnico, chegar o obsessor e você começar uma conversa e falar que ele tem que sair dali, que ele não lugar, mas ele fica me chamando de volta. Ele me chama de volta. Eu já saí dali, ele já está conversando, mas ele me chama assim. A ligação está muito voltada à compatibilidade do pensamento. Né? Você só consegue se desligar quando você muda esse padrão migratório de pensamento. É aí onde é o esforço. Né?
Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala que a melhor desobsessão é você se melhorar. Pergunte. Se é um número simbólico, por que o número sobra? Por- Porque na cultura deles representa a completude. É, o número 7. Entendeu? E se você pegar em vários pontos, você vai ver que encaixa no contexto. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. 70 vezes, 7 vezes seria você atingir o ápice da É uma completude. dízima periódica sem fim. Uhum. Então, é interessante que a numeração, até quando você pega, por exemplo, ficou 40 dias, 40 noites no deserto, ou Jesus, o povo hebreu vagou 40 dias, 40 noites, Jesus ficou 40 dias lá em jejum. O número 40 também significa uma grande quantidade, mas não é completude nesse caso. Então, o pessoal acha que foram 40 dias e 40 noites, e não foram. É simbólico. É simbólico. 7 dias da criação do mundo também é completude de tempo de criação, e não é. Sim, não Ó, uma, né? Então é simbólico, tá? Não façam a leitura da Bíblia na literalidade, que vocês vão cair no erro. Então, nesta parte da parábola, Jesus nos oferece uma reflexão sobre quais as virtudes que somos convidados a desenvolver para realizar uma excelente recepção fraterna no centro espírita de todos os filhos pródigos que o buscam. Vamos ver. Movida de íntima compaixão, realizada com afetividade, amor, alegria e regozijo. Olha só, gente. Quanta coisa a gente precisa ter para recepcionar alguém amorosamente, para auxiliar o próximo. Se eu não tenho isso, como é que eu posso dar? Se eu falar para vocês, vou dar uma Ferrari para vocês, mas eu não tenho a Ferrari, como é que eu vou dar? Eu preciso ter condições de oferecer, então eu preciso ter comigo. Tá? Estudemos a seguir a postura do filho mais velho, que representa todas as pessoas que acreditam que as pessoas que vêm ao centro espírita devem buscar o seu caminho por elas mesmas e que não há necessidade de recebê-las de maneira especial. Então, infelizmente, existem pessoas que não entendem isso. Que aquele que caiu e está arrependido, ele precisa sim de uma atenção especial, porque ele volta numa condição que se sente humilhado. Você precisa mostrar para ele que não, levanta a cabeça. Você é meu irmão. Você tem o mesmo direito de estar aqui que eu. Não é? E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Veja que ele vai e pergunta para o servo. Ele não pergunta para o pai: pai, o que está acontecendo? Então, quando o trabalhador espírita vê que volta alguém que cometeu um erro, se afastou, se arrependeu e voltou, e ele chama o colega de trabalho e fala: o que está acontecendo ali? Por que fulano está aí? O que ele está fazendo? Fofoca. Fofoca. Não, não é um comentário fraterno. Né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Agora você imagina o trabalhador espírita fala assim: eu não acredito que vão aceitar esse cara de volta. Eu que não entro mais nessa casa. E abandona o trabalho. É a postura do irmão ciumento. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Sabe o que ele está fazendo? Eu vou apontar todos os podres que eu sei daquele meu irmão, daquele trabalhador arrependido que volta. É a malícia, é o olhar só para o lado ruim do seu próximo. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você trabalha na casa espírita, você trabalha no bem, você está conectado com Deus toda vez que você está exercitando o bem. O que mais você quer? O que mais você quer? Já tem conhecimento,
já sabe o certo e o errado. O que mais você quer? É pegar aquele trabalhador que está com ciúmes, que está com inveja, que está fofocando, e falar assim, amigo, você não entendeu o evangelho ainda? Você não entendeu o exemplo vivo do evangelho que é Jesus? Por que essa distância? Por que esse afastamento? Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Para Deus e a espiritualidade, cada um dos que se desviam do caminho, se arrependem e voltam, é uma festa lá em cima. É uma festa. Porque, não diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então, cada vez que uma ovelha que se perdeu volta, eles falam, yes, Jesus acertou. Hashtag tamo junto. Não é? Muitos dirigentes e trabalhadores espíritas ainda pensam que não há necessidade de se receber especialmente as pessoas que buscam o centro espírita. Ao agir assim, tem a postura indiferente do irmão mais velho da parábola, fato que nos remete a outra passagem do Evangelho, o grande encontro terapêutico entre Jesus e Maria de Magdala. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 37 a 50, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. É um vaso muito caro, gente. O alabastro não era barato. E o conteúdo, então, na faixa de 300 denários. É o tipo da pedra que forma o vaso, é o material. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Olha que bonito. Sabe o que é você se abaixar nos pés de alguém, entender que você está arrependido, e se você se humilhar de tal forma que você chora nos pés da pessoa? Consegue imaginar a cena do arrependimento dessa mulher? E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés. Gente, Jesus andava com estradas poeirentas. Não tinha uma higiene como nós temos hoje. E talvez hoje as pessoas ainda fazem, eu beijar o pé de alguém é sujo. Aquela mulher não se importou com isso. O gesto era do coração. E ungia-lhes com o unguento. Unguento é um tipo de óleo balsâmico, usado para cura, mas também usado para dar um cheirinho gostoso. Era um perfume, é. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. De novo, é o trabalhador espírita que olha assim e fala assim, se soubesse quem é essa pessoa, não deixava entrar no centro espírita. Infelizmente, tem gente que pensa assim. Quem fala é quem faz. Exato. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Sabe aquela falsa postura do bonzinho? Nossa, mestre, pode falar. O senhor deve ter alguma coisa legal para compartilhar, né? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? É óbvio, gente. É óbvio. Aquele que tem a maior dívida, se perdoado, fala assim, nossa, o esforço foi maior para me perdoar, não foi? Então, o meu amor por ele é maior. O que Jesus está querendo mostrar? Que aquele que mais pecou e se arrependeu, e é perdoado e direcionado de novo para o bom caminho, vai amar a Deus mais intensamente do que aquele que tem um errinho leve, se arrependeu e voltou para o caminho. Porque o peso do erro é proporcional ao desenvolvimento do amor e da fé. Não é? Tem coisas que só o pai e a mãe perdoam,
que às vezes o namorado não perdoa, o marido não perdoa, o amigo não perdoa. Então, quanto mais amado, mais a gente tem poder de perdoar. É isso que ele está mostrando. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Então ele mostra: você não fez nada por mim, você nem notou-me aqui como sendo mestre. Ela nem perguntou, ela chegou e me tratou como alguém que ela ama. Não me deste ósculo, que era um costume, o cumprimento com o beijo no rosto. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. O que não é no rosto, é nos pés. A mulher beijava os pés de Jesus. Muito mais profundo do que o cumprimento deles. Não me ungiste a cabeça com óleo. Também era algo comum passar o unguento ali na cabeça. Mas essa ungiu-me os pés com unguento. Ou seja, gastou um produto caro nos meus pés que vão sujar rapidamente nas estradas poeirentas. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. O que Jesus está mostrando para nós? Os erros que você cometeu, você pode abrandá-los se você amar. Se você, através da prática do amor, cobrir a multidão de pecados. Vocês já entenderam o que significa o amor cobre a multidão de pecados? Ele não apaga, não faz o erro deixar de existir. Ele soterra. O amor se sobrepõe aos nossos erros. O erro fica lá embaixo. Ele não deixa de existir. Mas o amor faz com que você consiga cobrir com coisas boas. Um dia você vai ter que se responsabilizar pelos erros, sim. Mas como você amou muito, os erros ficaram lá embaixo. Bem pequenos, bem menores. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Significa, se você não se esforça para aprender a amar, você não vai conseguir perdoar. Porque o perdão está dentro do amor. E se você não perdoa, lembra do Pai Nosso? Pai, perdoa-me da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Significa, eu não estou perdoando porque eu não amo. Não adianta eu pedir perdão. A gente não recebe identidade. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Mas perdoados não significa que ela se libertou da responsabilidade. Ela se libertou da culpa. Os erros ainda causam responsabilidade e, segundo o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, você precisa se arrepender, você precisa reparar e você precisa expiar para cada erro cometido. Nossa, então, muitas vezes. Prefiram sempre fazer o bem. Se vocês tiverem a opção de escolher, escolham fazer o bem, para não ter que fazer os 3 procedimentos. Porque é da lei. Você se arrepender e pedir perdão. Você reparar o mal feito. E você expiar para sentir na pele que o que você fez não é legal. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é, gente? Era o Messias. Jesus dava todos os sinais de que ele era capaz de perdoar pecados, portanto ele era o Messias, e o povo ficava: mas quem será que é esse? Qual a dificuldade de perceber o que aquele homem fazia, né? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, porque ele entendia que ela o reconhecia como Cristo. Ela tinha fé nele. Foi a fé dela nele
que a salvou, porque a levou ao amor supremo. Ela chorava no pé dele como quem chora ao pé do Messias, reconhecendo: esse é o nosso Salvador. E era tudo que o povo hebreu, o judeu na época, né, esperava, o Messias. Ela tinha reconhecido. Os humildes e pecadores reconheciam o Messias. Os orgulhosos não reconheciam. Mas isso aconteceria quando você voltasse. Porque ainda não somos todos humildes. Esse é o problema. No centro espírita, podemos ter a atitude do fariseu ou ser um fiel discípulo do Mestre Jesus, agindo fraternalmente do modo como ele tratou de Maria de Magdala, vendo sempre o ser humano necessitado de esclarecimento e consolo. É, para nossa reflexão, a nossa atitude dentro da casa espírita, independente de para com quem seja. É lógico que nós não vamos aceitar que o erro se instale no meio fraterno e prejudique os trabalhos. Mas nós devemos separar o erro de quem errou. A pessoa pode se redimir, pode se arrepender. O erro é condenável. A atitude precisa ser evitada. Entenderam? É isso que Jesus fazia. Dúvidas? Depois do café vocês ficam sem vontade de perguntar. Eu vou dar o café antes na primeira aula. Achei que ele ia falar que era Ou no final da aula, no final da aula.